Um momento. Na aula de hoje, separei mais 5 questões para que possamos discutir, certo? Cada uma delas. Os objetivos de aprendizagem dessa série de aulas são relembrar os conceitos de eletrodinâmica, corrente, DDP, resistência, exercitar a interpretação de enunciados e também treinar a habilidade de coletar dados, informações de questões estilo Enem. E, por fim, nosso objetivo também é resolver questões de Enems anteriores. Perfeito? Então, continuando aqui, questão 1. Questão de 2012, o enunciado diz assim: a usina termoelétrica a carvão é um dos tipos de unidade geradora de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível carvão mineral em energia elétrica. Em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação? Então, eu quero saber qual é a sequência que vai ocorrer o processo de transformação de energia. Então, a afirmação A, alternativa A, diz que a queima do carvão produz energia térmica, ou seja, calor, que é usada para aquecer a água, transformando-a novamente em energia química, quando a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio, gerando energia elétrica. Nada a ver, né? Você vai queimar o carvão para depois transformar novamente em energia química. E qual é o sentido se o carvão já possui energia química? Essa primeira parte não tem sentido e a segunda parte de você ter a separação em hidrogênio e oxigênio, gerando energia elétrica. Está errada. Afirmação da alternativa B. A usina transforma diretamente toda a energia química contida no carvão em energia elétrica, usando reações de fissão em uma célula combustível. Errado. Então, esse processo para a termoelétrica, você não é direto. Você tem o carvão diretamente sendo transformado em energia elétrica. Você vai liberar energia química desse carvão na forma de calor, isso vai aquecer uma quantidade de água, esse vapor vai movimentar uma turbina, essa energia mecânica do movimento vai gerar uma corrente elétrica induzida e você vai ter a geração de energia elétrica. Então a alternativa B está errada também. Alternativa C. A queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial na torre da usina. Pronto. Não faz sentido ter energia potencial aqui, porque senão você só ia colocar a usina termoelétrica em montanhas, né? Essa energia é então transformada em energia elétrica nas células eletrolíticas. Falso, errado. Afirmação da alternativa D. A queima do carvão produz energia térmica. Perfeito. Que é usada para transformar água em vapor. Certo. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina. Certo. O vapor aquecido faz movimentar a turbina. E então transformada em energia elétrica no gerador. Então, essa afirmação aqui é a afirmação que está correta. Mas, de antemão, vamos analisar também a alternativa E. A alternativa E diz assim: a usina queima o carvão produzindo energia térmica que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores. Errado. E outra coisa que o transformador, ele não transforma uma forma de energia em outra. Ele produz uma alteração de DDP, de voltagem. Ele pode ser usado para diminuir a voltagem ou aumentar a voltagem, não transformar a forma de energia. Então, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Questão 2. A questão do Enem 2013 diz assim: o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água.
Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com, aí tem as alternativas, e com, aqui já estou mostrando a resposta, o dobro do comprimento do fio, metade do comprimento do fio, metade da área da seção reta do fio, o quádruplo, ou seja, 4 vezes mais da área da seção reta do fio, é a quarta parte da área da seção reta do fio. Então, para a gente pensar, a gente faz o seguinte: as potências P1 e P2, P1 a situação inicial com 110 volts, P2 a situação final com 220 volts. Você deseja que a potência permaneça a mesma, a potência final igual à inicial. Usando a expressão U ao quadrado sobre R, então vai ficar U1 ao quadrado sobre R1 igual a 2 ao quadrado sobre R2. Só que você há de concordar que a DDP final, que é 220, ela é o dobro de 110. Então, onde tem aqui o 2, eu coloquei duas vezes o 1. Então, duas vezes o 1 elevado ao quadrado vai ficar, a primeira parte da igualdade não altera, mas aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, o 1 ao quadrado, o 1 ao quadrado e R2 aqui. Eu posso dividir o 1 ao quadrado por o 1 ao quadrado, que seria cortar, né? Posso fazer isso, ficar 1 sobre R1 igual a 4 sobre R2. Ou seja, fazendo meios pelos extremos, a resistência 2 tem que ser 4 vezes maior que a resistência 1. Então, para que eu tenha um chuveiro que dissipa uma potência a 110 volts e eu instalo ele em uma rede elétrica de 220 volts, essa nova resistência, eu trocando a resistência de mesmo material, ela teria que ser uma resistência 4 vezes maior que a inicial, certo? Então, quando eu penso no fio, alguns fatores interferem na resistência conforme a segunda lei de Ohm. Pode ser a resistividade, mas no caso aqui o enunciado diz que é o mesmo material, então não entra. Então vamos pensar em fatores geométricos, que seriam o comprimento e a área do fio. Então, o comprimento, né, para eu aumentar a resistência, teria que aumentar o comprimento, né? Então, a única alternativa que fala em aumento de comprimento seria o dobro do comprimento. Mas se eu dobrar o comprimento, eu só dobro o valor da resistência, não quadruplico. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B também está errada, porque aí é metade do comprimento. Eu diminuo o comprimento do fio, vai diminuir a resistência. Na verdade, eu preciso que ela aumente 4 vezes. Então, de cara, aqui eu já estou eliminando a alternativa A e a alternativa B, certo? E temos 3 alternativas relacionadas à área, certo? Relacionadas à área. Então, quando a gente olha para a segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistividade, comprimento sobre área, a gente percebe que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, mas é inversamente proporcional à área. A área é o fator que está dividindo, né? Então, no caso aí, como é inversamente proporcional, o que ocorre? Se o comprimento é diretamente proporcional, ou seja, se o comprimento aumenta, a resistência aumenta. Já a relação da resistência com a área é inversamente proporcional. Se a área aumenta, resistência diminui. Se a área diminui, resistência aumenta. Ou seja, para a minha resistência aumentar 4 vezes, a minha área teria que diminuir, né? Aí ele fala aqui que duas possibilidades seria metade da área da seção reta do fio ou a quarta parte da área da seção reta do fio. Você ficaria entre uma dessas duas. Como ele quer aumentar 4 vezes, então a área teria que, como ele quer aumentar a resistência 4 vezes, a área teria que diminuir 4 vezes. É a quarta parte da seção reta do fio. Então seria a alternativa E.
Mas se você quisesse pensar de forma analítica, pensar de forma aplicando a equação, você ia fazer. Ia testar aqui, ó, ρ, comprimento 2, e aqui a área 1, a área 2 teria que ser a quarta parte da área 1, a 1 sobre 4. E quando eu faço isso aqui, eu faço uma divisão de fração. Rho L2 sobre 1 vezes divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fica 4 vezes a 1. Então, organizando aqui, aí você fica com a resistência, ó, 4 vezes, né? 4 vezes. Então, a alternativa é, perfeito? Questão 3. Questão 3 diz assim: um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao ser ligada a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação da energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com. Então, tem gente que acredita que eu liguei uma lâmpada incandescente e rapidamente, praticamente instantaneamente ela se acende, porque pensa assim, os elétrons saíram à velocidade da luz colidindo com outros elétrons e saiam da minha frente que a luz se acendeu. Mas não é dessa forma que ocorre. Então, é muito comum que as pessoas pensem que o fluido elétrico se desloca no circuito, se desloca, mas isso é uma baixa velocidade. Na alternativa B, as cargas negativas móveis atravessam o circuito? Sim, atravessam, mas não é a resposta para que ocorra instantaneamente. Alternativa C, a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada, mas não é capaz de atingir instantaneamente o objetivo de acender a lâmpada. D. O campo elétrico ele se estabelece em todos os pontos do circuito. Isso, o campo elétrico ele se estabelece com a velocidade da luz, certo? Enquanto você liga o interruptor, uma carga entra em movimento ordenado, a corrente elétrica começa a surgir. Essa carga vai demorar um tempo para chegar até aqui. Mas quando você liga um interruptor, essa carga ainda não chegou, mas o campo elétrico se propaga no condutor à velocidade da luz. E a gente tem esse ordenamento dos elétrons, que está aqui, para cá, eles se ordenam e o campo elétrico se propaga. A alternativa D está correta. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Errado. Alternativa D. Questão 4. Recentemente, questão de 2014. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, a figura a seguir que eu vou mostrar, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetro. Nano é 10 a menos 9 metros. A seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nanômetro quadrado e a resistividade do cobre é 17 nanômetro. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. O nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de... Então, nós temos o seguinte. Vou mostrar aqui o passo para vocês. Os dados são a resistividade 17 ohm nanômetro, seria 17, onde tem nano, coloquei 10 a menos 9 metros. A área 0,05 nanômetro ao quadrado, só que, repito, 0,05, e como a área é elevada ao quadrado, então tudo aqui está sendo elevado ao quadrado. Então o metro está sendo elevado ao quadrado, e a parte do nano
do 10 a menos 9 também precisa ser elevado ao quadrado. Logo, a área vai ficar 0,05 vezes 10 a menos 18. Né? Eu estou colocando um sinal de vezes aqui. E o comprimento, 0,05 nanômetro, seria 0,5 vezes 10 a menos 9. Então, aplicando a equação da segunda lei de Ohm, a gente tem resistência igual a resistividade, comprimento sobre área. A resistência, 17 vezes 10 a menos 9. O comprimento, L, seria 0,5. Corrigir aqui. Comprimento L, conforme o enunciado, é 0,5. nanômetro. E esse 0,5 nanômetro ele vai corresponder a 0,05 vezes 10 a menos 9 metro. Perfeito? Corrigir aqui. Pronto. Para corrigir aqui os dados, eu vou mandar o slide corrigido para vocês. Então, a resistividade 17 vezes 10 a menos 9, aqui. O comprimento L é 0,5 nanômetro, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 19, a menos 9, 0,5 vezes 10 a menos 9, desculpe. E a área é esse 0,05 vezes 10 a menos 18, perfeito? Porque esse 10 a menos 9 eu elevo ao quadrado. E elevar ao quadrado seria multiplicar por 2. A menos 9 vezes 2 fica menos 18. Então, posso cortar aqui, porque a multiplicação, mesma base, e o que eu faço? Bases iguais na multiplicação, e potência de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Então, ficaria menos 9, menos 9, menos 18. Aí ficaria 10 a menos 18 em cima e 10 a menos 18 embaixo. Então, eu posso dividir tudo e não vai alterar o resultado. Vai ficar 17 vezes 0,5 e aqui embaixo vai ficar só 0,05. Eu posso simplificar esses 0,5 e esse 0,05 por 5. Então, ficaria 0,1 e aqui 0,01. Então, 0,1 dividido por 0,01 seria equivalente a eu fazer o seguinte, tirar essa vírgula. Tiro essa vírgula aqui e multiplico por 10. Vai ficar 1. Se eu multiplicar por 10, vai ficar 1 aqui. E se eu multiplicar por 10 embaixo, vai ficar 0,1. A vírgula vai dar uma casa. Então, eu tenho que andar 2 casas para tirar essa vírgula aqui. Então, multiplicaria aqui por 100, dava 2 casas. E aqui, multiplicando por 100, eu daria uma casa, 2 casas, ficaria 10. 17 vezes 10 seria 170 ohm a resistência. É uma questão mais analítica para você fazer a continha. 170 ohms. Questão 5. Questão 5 diz assim: os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda de garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como benjamins ou teis. Devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. O risco citado são decorrente da... Tem gente que pega aquele dispositivo Benjamin UT que tem entrada de tomada lateral, em cima, embaixo, e fica tudo carregando. Aí vai usar um micro-ondas que puxa muita potência elétrica, e isso vai provocar um risco enorme de incêndio. Mas por que isso acontece? Afirmação A. A resistividade da conexão que diminui devido à variação da temperatura do circuito. Pessoal, resistividade
ela é um parâmetro que depende do tipo de material, ela sofre influência da temperatura, mas não é a causa principal não, viu? Não é um problema de resistividade. B. A corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. Guarde essa alternativa. C. Resistência elétrica elevada nas conexões simultâneas de aparelhos eletrodomésticos. Não. Resistência elevada poderia diminuir a corrente, né? Desculpe. D. Tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento. Errado. O T não fornece energia, né? Intensidade do campo elétrico elevada que causa o rompimento da rigidez dielétrica da tomada. Rigidez dielétrica é resistência. Está errado. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Corrente elétrica superior à máxima que a tomada múltipla pode suportar. Então, essa alternativa, a alternativa correspondente. Por hoje é só. Se cuidem.